Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem encontrou diz amém. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 14. Diz assim, meus irmãos: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esta palavra ela foi dada ao profeta Joel no Antigo Testamento. O contexto do profeta Joel era justamente a nação de Israel. Quando Deus trouxe aquela promessa em meio à nação de Israel, de que Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. É lógico que quando nós, a princípio, olhamos para esta profecia, de que Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, não é toda a carne, mas Israel era uma comunidade, uma nação separada por Deus, e as nações daqueles dias, a grande maioria delas, embora elas pudessem se converter ao judaísmo, elas não tinham como estar vivendo aquilo que Israel estava vivendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando o profeta Joel disse aquilo para a nação de Israel, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, é que Deus então sairia de Israel, Deus sairia da nação de Israel, Deus sairia apenas daquela nação que ele havia escolhido, e o seu espírito então iria por toda a terra, por todas as nações, por todos os povos, e Deus então salvaria homens em todos os lugares, em todos os povos, homens que estavam do lado de fora de Israel. Quando nós chegamos então no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o cumprimento desta promessa, de que nos últimos dias, e os últimos dias, meus irmãos, foram inaugurados aqui no dia de Pentecostes. 2000 anos se passaram e nós ainda estamos vivendo os últimos dias. É certo que os sinais que nós estamos vivendo são sinais cada vez mais aproximados da volta de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós nunca vimos, talvez em toda a história da humanidade, tamanho pecado, tamanha iniquidade em toda a terra. Em todos os lugares o pecado parece que só aumenta. Mas eu creio que nos últimos dias, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos vivendo, meus irmãos, neste ano, o ano de avivamento aqui em nossa igreja, assim como foi o tema escolhido. Eu quero crer que lá fora, meus irmãos, tudo apodreceu, mas aqui dentro o sal ainda continua funcionando, e nós precisamos fazer uso deste sal para alcançar todas as nações, todos os povos e todas as criaturas que Deus tem escolhido para trazer salvação em toda a terra. Há uns dias atrás,
eu estava dentro do meu quarto já umas 2 horas orando, prostrado na presença de Deus. E naquele dia à noite, eram umas 9 horas da noite, o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida de uma forma muito forte, muito poderosa. E naquela noite o Espírito de Deus começou a falar e a transmitir para mim, de que Ele está para enviar muitas famílias. Ele vai usar uma dispersão na nação, e dentro desta dispersão, Ele levará muitas famílias para fora do país, muitas famílias para outras nações, e não necessariamente como missionários, mas há um mover do Espírito Santo para levar estas famílias para outras nações, e Ele levará homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregarem a palavra de Deus. Tem coisa de 2 semanas atrás, eu estava ouvindo na internet um grande empresário, e este grande empresário, ele oferece cursos para toda a nação, cursos de como você empreender, de como você entrar na sociedade, nos meios e empreender, e várias formas, e em vários lugares da sociedade para você investir, e você então angariar ou fazer o dinheiro se multiplicar. E ele tem um curso, e no meio deste curso, ele também tem aulas de inglês e de espanhol. Pois bem, este homem começou a sofrer uma grande perseguição. A princípio eu não tinha entendido o porquê da perseguição. E há 2 semanas atrás ele vai em uma live e ele começa a falar: olha, chegou a hora, chegou o momento, e eu vou parar de ficar aqui fingindo aquilo que eu estou fazendo. Ele começou a falar para os alunos e para o público dele, e ele disse: vocês sabem o porquê que vocês estão aprendendo inglês e aprendendo espanhol nos meus cursos? É porque vocês vão para as nações, vocês vão entrar em outros povos, vocês vão entrar em outras nações, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, antes que Jesus venha, o evangelho do reino ele tem que ser pregado em todas as nações, só assim virá o fim. Ele disse: a minha intenção é acelerar o processo, é ver a pregação do evangelho chegar a todos os povos. Eu quero nesta noite convidar você para estar em pé, a estarmos orando por isso, para que Deus possa levantar então homens e mulheres cheios do Espírito Santo, famílias em nossa nação, seja missionários, seja empresários, seja artistas, seja pastores, seja lá o que for, mas que o Espírito Santo de Deus possa fazer esse mover de forma sobrenatural, e que nós possamos ver a palavra de Deus ser cumprida nos nossos dias. Quem crê nisso, levante a sua mão e diga: eu creio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, orar a Ti e glorificar o Teu santo nome por causa da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, ela tem que ser cumprida, e os nossos olhos têm assistido, Senhor, a Tua palavra serem cumpridas nos nossos dias. Queremos Te pedir, ó Deus, um poderoso avivamento sobre a nossa nação. Deus, que haja um poderoso avivamento sobre a nossa nação, Senhor. Nós queremos Te pedir em nome de Jesus: levanta homens, mulheres, famílias, igrejas, Senhor, empresários, seja, Senhor, quais forem os instrumentos que o Teu Espírito escolheu para estes últimos dias, mas que nós queremos Te pedir, ó Deus, sopra sobre a nossa nação, sopra sobre nós, sopra sobre a Tua igreja, e que nós vejamos almas se rendendo, e a palavra de Joel, Senhor, ela sendo cumprida também nos nossos dias, e vendo Teu Espírito ser derramado sobre todas as nações. Senhor, nós cremos. Levanta na nossa igreja, Senhor. Senhor, 30 anos se passaram, mas nós não estamos satisfeitos. Nós não queremos parar nos 30 anos.
Nós queremos e desejamos, ó Deus, que o Senhor venha se mover através de nós, e nós vejamos coisas maiores ainda acontecendo. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu mover, nós cremos no Teu mover, Senhor. Traze-nos, ó Deus, para o centro da Tua vontade. Traze-nos, ó Deus, para uma vida de santidade que glorifique o Teu nome. Uma vida separada que o Teu Espírito tenha liberdade de agir. Famílias estruturadas, ó Deus. Famílias que sejam, Senhor, referencial. Cheias do Teu Espírito. Nós oramos a Ti, Senhor, crendo em nome de Jesus. Amém.